Atos capítulo 5, versículo a partir do 17. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o sinédrio. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Só até aqui por enquanto. Nós podemos que o Espírito Santo nos dê entendimento e capacidade para compreendermos a sua palavra. Amém? Pode sentar. A Bíblia está cheia de milagres de Deus. Deus opera. Amém. Curando, libertando, salvando, tirando da prisão, enviando anjos, ministério dos anjos. Não é o que está escrito que os anjos, todos eles, são espíritos ministradores que estão na terra, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Todos nós já tivemos alguma experiência com anjo. Amém. Às vezes a gente fica esperando aquela experiência onde você vê o anjo. Poucas pessoas tiveram esse privilégio. Eu tive 2 vezes. Não foi do jeito que eu imaginava, mas eu tive. Que eu, através de visão. Um estava, fui em visão mesmo, e outro através de uma experiência de oração. Mas nós já tivemos experiências com anjos, eu creio nisso. Só que nem sempre a gente se dá conta. Nem sempre a gente percebe que o anjo realmente apareceu pra gente. Às vezes você está em algum lugar e você é tirado de algum lugar, e Deus envia uma pessoa e coloca aquela pessoa do teu lado ali. Você não sabe que é um anjo do Senhor ali. E aquela pessoa está do teu lado o tempo todo. No momento da tua adversidade, aquela pessoa é colocada do teu lado. A Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Sem saber, não sabia que era anjo, mas hospedaram anjos. Então, é importante eu compreender a totalidade do poder de Deus. Deus, Ele pode tudo em todos os momentos da nossa vida. Mas Deus requer de nós uma coisa: obediência. E essa passagem aqui de hoje, ela nos fala muito sobre isso. Os discípulos, eles estavam ali obedecendo. Abre aí em Marcos capítulo 1. Volta só um pouquinho. Versículo 34. Diz assim: E curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então Jesus Cristo, quando ele saiu da sinagoga, foi à casa de Simão, de André, foi com Tiago, João, curou a sogra de Pedro. E a palavra diz que o povo, quando chegou a uma certa hora, começaram a levar as pessoas que estavam enfermas, endemoniadas, todo mundo ali se juntando na porta da casa de Simão e de André, e ali Jesus curou. Eles vivenciaram, eles receberam uma ordem de Jesus, o ide, para ir e fazer. Receberam enquanto estavam com Jesus, e receberam depois que Jesus Cristo havia morrido e ressuscitado, e depois de novo pelo Espírito Santo são impulsionados a obedecer. Mas logo no começo do ministério, eles tiveram essa experiência ali na casa de Pedro e de Simão.
Viram Jesus curar e depois viram que todo o povo que vinha a eles era curado. Eram curados. Então é importante isso. Você tem a tua experiência, a tua base. Qual era a base de Pedro, de João, de Tiago, de André? Era essa. De ver Jesus operar, libertar aqueles que estavam sofrendo. Quando Jesus Cristo foi embora, eles ficaram ainda assombrados por um tempo, mas quando o Espírito Santo veio e revestiu aqueles homens, eles tiveram então autoridade para fazer aquilo que era necessário fazer, a obedecer a palavra de Deus. Eram tempos difíceis, eu já falei aqui isso diversas vezes, eu estou sempre reiterando. Eram tempos difíceis. Era um tempo em que a perseguição era grande. Tenta imaginar você hoje ir pregar em países islâmicos, em países budistas, em países extremistas de qualquer religião que seja. Tenta imaginar você pregando lá o Evangelho. É claro que a luta ia ser grande, como é grande para quem está lá. Mas nós recebemos muitas notícias acerca das pessoas sendo queimadas vivas, sendo mutiladas, sofrendo horrores nesses lugares. Era essa a vida que eles tinham, que eles levavam. Mas a palavra diz que eles pregavam com alegria. Não adianta a gente dizer, eu tenho Pentecostes, eu sou do Pentecostes, mas a gente não tem ousadia para sofrer por amor de Jesus. Meu Deus, santo Deus. Não é sadismo, não é masoquismo, não é você querer ver ninguém sofrer, não é você querer sofrer. É você saber que você está lutando por um objetivo muito maior. E que esse objetivo te traz lutas. Pensa no atleta. O atleta, quando ele se prepara para qualquer tipo de modalidade, eles treinam exaustivamente. A pessoa chega a ficar 6, 8 horas numa piscina nadando. A pessoa fica horas e horas e horas fazendo exercício todos os dias. Esses homens que pegam músculos, né? Como é que você pensa que pega músculo? Vai procurar saber. O músculo ele não nasce porque você fez um exercíciozinho, não. Aquilo vai machucando, aquilo vai crescendo, vai tomando forma. É machucando a tua carne que você adquire esse monte de músculos. Tanto que no começo você sente muitas dores. Você vai para a academia, o primeiro mês você morre de dor. E cada vez que você vai aumentando o nível de exercício, você vai sentindo mais dores. Mas o teu corpo vai se robustecendo. E ele vai ficando mais preparado para aquilo. Então nada acontece sem dor. Da mesma maneira, espiritualmente falando, eu tenho que aprender a enfrentar. Eu tenho que aprender a me esforçar e a extrapolar os meus limites pela causa do Senhor. Não é extrapolar os limites do reino, mas extrapolar os meus limites, porque eu sou muito limitada. Nós, como seres humanos, nós somos muito limitados, mas nós precisamos nos esforçar e nos empenhar a cada dia pela causa, pelo reino do Senhor nosso Deus. Então eles estavam ali pregando o Evangelho. E olha que coisa curiosa. No versículo 17 está escrito que os saduceus e os sacerdotes, eles não eram amigos. Eles não eram amigos. Eles tinham contendas sérias, né? Acerca de leis, acerca de doutrinas, mas ali eles se uniram. Acontece muito isso. Quando você quer derrotar um inimigo comum, você se une a uma pessoa que muitas vezes você nem gosta. A gente vê muito isso na nossa política. Um monte de partido que bate de frente um com o outro, quando eles querem alguma coisa, eles se unem. Junta o partido, você me dá o presidente, você me dá o vice-presidente, um dá o governo, outro dá o vice-governador, para se unirem contra os outros. Brigam no primeiro turno, parece que vão se matar. No segundo turno se unem, fazem aliança para poder ganhar. E ali não foi diferente. Os saduceus e os sacerdotes se uniram contra os discípulos que estavam pregando, que estavam ensinando a palavra do Senhor. Eles não estavam preocupados com o povo. Isso que é triste. Eles não estavam preocupados com o povo. O povo estava sofrendo. E através daqueles homens, as vidas estavam sendo libertas do poder dos demônios. Pessoas estavam sendo curadas. Na sinagoga, quando aquele homem da mão ressequida, quando ele é liberto, quando ele é curado, eles se enfurecem contra Jesus, porque estava curando no sábado. Ou seja, eles não conseguiam se alegrar sequer por ver o homem curado. Mas eles estavam ali e começaram a questionar Jesus por curar no sábado.
É triste quando você não consegue se alegrar com a alegria do teu próximo. A palavra fala, alegrai-vos que se alegram, chorai-vos que choram. Está escrito isso. Mas eles não conseguiam se alegrar. Eles não conseguiam ficar felizes porque alguém estava sendo libertos. Viram aquele monte de pessoas sendo curadas por Pedro, pelos apóstolos, mas não se alegravam daquilo ali. Eles queriam impedir o crescimento daquela chamada seita. Então é muito triste quando o que prevalece são os interesses pessoais de cada um. E nós não somos muito diferentes, não. Quantas vezes não deixamos de fazer alguma coisa pelo reino de Deus porque os nossos interesses pessoais estão acima de tudo isso? A gente prioriza o nosso tempo, a gente prioriza o nosso dinheiro, a gente prioriza o nosso esforço, o nosso empenho. Às vezes a gente se empenha por causas tão sem sentido e a gente não consegue se empenhar da mesma forma pelo reino de Deus. Isso é triste pra gente. Todos nós fazemos isso, não é um A nem B, a gente apontar para o outro, não. De alguma maneira todos nós fazemos isso. E a gente precisa se aprumar na presença do Senhor. Então no versículo 19, a palavra, voltando lá para Atos, a palavra mostra que eles tinham, olha aqui, 19 e 20. Opa, peraí. Atos 15, 19 e 20. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ainda não era chegada a hora daqueles homens. Ainda não era chegada. Agora vocês têm que pregar. Eles prenderam vocês, eu vou tirar vocês daqui, vou levar vocês vão cedinho lá para o templo e vão falar para todos aqueles que estão ali, que foram buscar o Senhor, que foram adorar o Senhor, digam para ele as palavras da vida. É disso que as pessoas precisam de cura? Sim, precisam de cura, mas precisam mais ainda das palavras de vida. Porque você é curado hoje e amanhã você vai morrer de alguma outra coisa. Mas você precisa receber a palavra da vida. Você precisa ser transformado. Precisa ser alcançado pelo poder de Deus. Então vai lá e faz isso. E eles obedeceram. Eles obedeceram, eles foram lá no templo. Gente, pensa comigo. Fui presa. Deus enviou o anjo e me livrou da prisão. Me tirou todo lá de fora. Agora eu vou para o mesmo lugar onde eu fui preso. Tem que ter sangue na veia. Tem que ter determinação para obedecer ao Senhor. Quando eu penso, eu fico imaginando, gente, vocês foram presos. Não é fácil. Aí, eles obedeceram. Porque crente é assim, obedece. Não importa o que vai acontecer lá na frente. Crente obedece. Quem acredita de verdade, quando eu estou falando crente, estou dizendo no sentido literal da palavra. Quem crê de verdade no Senhor, quem crê de verdade no chamado que Deus lhe fez, ele faz isso, ele obedece. Então eles obedeceram e foram. E foram pregar. De manhã cedinho, no mesmo momento que eles já estavam lá no templo pregando, os sacerdotes eles se reuniram. Agora vamos lá, manda chamar esses homens e vamos conversar com eles. Eles não sabiam que eles já estavam no templo. E aí, quando aqueles que foram enviados chegam lá na prisão, a prisão está fechada, abre lá, cadê os homens? O desespero deles que não sabiam. A prisão se manteve fechada. Os soldados estavam ali, ninguém viu. O anjo cegou aqueles homens, eles passaram, o anjo e Pedro passaram ali pelo meio e eles não conseguiram ver. Você imagina que situação? Tudo ficou fechado. Como que eles saíram daqui? Ninguém sabe. Mas eles entenderam que o milagre havia sido feito. Agora o coração daqueles homens estava tão obstinado, estava tão duro para compreender as coisas de Deus, que na hora que eles estavam ali reunidos, apareceu uma outra pessoa falando: olha, aqueles homens que foram presos ontem já estão lá no templo e estão ensinando. Peraí, eu prendi esses homens,
Deus, de uma forma maravilhosa, gloriosa, tirou esses homens da prisão. Esses homens voltaram a pregar no templo. Tem mão de Deus aí. Tem mão do Senhor aí. Mas eles estavam obstinados e endurecidos. Que o Senhor nos livre da dureza de coração. Que o Senhor livre a nossa vida de sermos tão duros, tão obstinados, tão perversos. Isso é perversidade. Quando eu não consigo crer no milagre de Deus, mesmo que ele esteja patente diante dos meus olhos. Estava ali na cara deles. Eles sabiam que os homens foram tirados da prisão, mas eles mandam de novo prender. Não com violência, eles começam a ficar com medo do povo. Do povo! Não tiveram medo de Deus, eles tiveram medo do povo. Eles tinham medo de perder o poder, eles tinham medo das autoridades romanas tomarem dele o governo se houvesse alguma confusão em Jerusalém. Mas eles não tinham temor de Deus no coração. Temiam os homens, mas não temiam o Senhor. Ao contrário dos discípulos, que temiam ao Senhor, mas não tinham medo dos homens. Se quiserem bater, podem bater. Se quiserem matar, pode matar. Mas eu não vou desobedecer ao Senhor. Quais são as prioridades? Nós temos que colocar na nossa vida prioridades. O que é a prioridade da minha vida? É o meu bem-estar? É o bem-estar da minha família? Ou é a obediência ao reino? Tem muita gente que está escolhendo obedecer ao reino, o mundo. Que está escolhendo o bem-estar. Que está escolhendo cuidar das coisas deste mundo, sendo que esse mundo vai passar. Está passando, cada dia o mundo está passando. A cada dia os sinais estão aí para que todos vejam, é notório, está na Bíblia. E está se cumprindo, e todo mundo sabe disso. Os jornalistas hoje já falam com a naturalidade, não estou falando de jornalista temente a Deus, não, comum. São catástrofes bíblicas, sinalizadas na Bíblia, está aí para todo mundo ver. Então eles, versículo 29. Porém Pedro, olha só, vamos ler o 28. Não vos admoestamos nós expressamente de que não ensinasses nesse nome, que eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Gente, acho que é o privilégio maior que um cristão de verdade pode ter é esse. Vocês encheram esse lugar com a doutrina de Jesus. Amém. Saber que você falou, disseminou a palavra de Deus de tal maneira que aquele lugar está cheio da palavra. Era isso que eles mesmos estavam testificando. Eles encheram esse lugar dessa doutrina. Oh, glória a Deus. Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, me dá entendimento, para que continuamente eu possa, Senhor, encher, ó Pai, os lugares com a Tua palavra, Senhor. Aonde o Senhor nos enviar, Pai, que nós possamos encher com a Tua palavra poderosa. Aleluia. Então eles não se incomodaram com aquilo, não. Os discípulos permaneceram inabaláveis. Não tem problema, eu enchi, eu desobedeci vocês. Olha a resposta maravilhosa no versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu não estou aqui para fazer a tua vontade, não, sacerdote. Você é sacerdote, tem que ser respeitado. Estando ele errado ou não, ele era a autoridade máxima. Você não vê Jesus se levantando contra o sacerdote. Ainda que eles foi que entregaram Jesus para os romanos para ser crucificado. Você não vê os apóstolos se levantando contra o sacerdote desrespeitosamente. Mas naquele momento eles falaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens, porque vocês estão impedindo o crescimento do Evangelho. Vocês não entenderam, não reconheceram. Jesus veio para vocês, vocês não reconheceram que Jesus Cristo veio para vocês, mas vocês mandaram matá-lo. Mas nós estamos aqui para obedecer, e nós vamos obedecer. Glória a Deus. É muito mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aí eles não, é claro que eles não aceitaram isso, né? Então, versículo 40.
e concordaram com ele, e chamando-os, no caso Gamaliel, que tinha, eles não puderam matar, eles queriam matar os judeus. Quando os apóstolos falaram que era mais importante obedecer a Deus, eles queriam matar. Gamaliel foi lá, pôs para o quente, falou: não vamos fazer isso não. Gamaliel percebeu que tinha coisa de Deus no meio. Olha, se esses homens estão servindo a Deus, não podemos fazer nada contra eles não, para que nós não estejamos combatendo contra Deus. Então Gamaliel foi sábio. Gamaliel percebeu, eles perceberam que tinha a mão de Deus naquilo ali. Ele era um homem sábio, ele era inteligente, ele era um doutor da lei. O apóstolo Paulo, está escrito que ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um homem muito entendido da palavra, ainda que não tenha se convertido ali naquele período, não sei depois, mas ele era um homem entendido, ele estava observando as coisas. E ele fala: não vamos matar esses homens não. E aí eles acataram a palavra de Gamaliel e não mataram os apóstolos, mas eles os açoitaram. Abre aí no versículo 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus e os deixaram ir. Pronto, vocês não podem mais falar o nome de Jesus. Nós prendemos vocês, vocês saíram da prisão, estão pregando de novo, vamos chamar de novo, vamos conversar de novo, mas para que vocês se lembrem de que não é para se levantar contra aqui a palavra dos sacerdotes, vocês vão ser açoitados. Apanharam. E não é surrinha de criança, né? As suas que eles levavam normalmente era de no mínimo uma quarentena de açoites, menos um. Era no mínimo 39 chibatadas. Era coisa para lanhar o corpo, coisa para machucar. Mas quando eles saíram de lá, eles não saíram aviltados, não saíram humilhados, mas eles saíram alegres e felizes, porque eles estavam sofrendo afronta por causa do nome de Jesus. Eles tinham a convicção de que eles estavam em obediência. Muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo a obra de Deus, vem um levante, vem porque vem, sei que vem, e aí a pessoa fica indignada. Como é que eu estou fazendo a obra do Senhor e acontece isso comigo? Por que Deus permitiu isso? Como se Deus fosse levar os seus discípulos na palma da mão. Não vai, querido. Deus não vai levar você na palma da mão, não. Deus vai permitir, sim, muitas afrontas, que a gente passa por muitas afrontas. A palavra diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A gente passa perseguição no trabalho, a gente passa perseguição dentro de casa, a gente passa perseguição na nossa rua, a gente passa perseguição em tudo quanto é lugar. Você vai passar por luta, você vai passar por perseguição, você vai passar por afronta. Você não tem que se preocupar com isso, você não tem que se estressar com essas coisas. Você precisa simplesmente compreender que você está fazendo a vontade de Deus. Você foi chamado para isso. Deus te deu uma missão, Deus mandou você falar do nome de Jesus. Quantas vezes eu ouvi a palavra na igreja, chegava em casa e compartilhava, e às vezes vinha um chicote acima, via um falava, via outro reclamava, via outro. Eu estava tranquila, eu falava e não me preocupava com o que falava para mim, porque eu sabia que eu estava falando a palavra, que eles não estavam entendendo. Era só isso. O levante deles não era algo pessoal contra mim, é porque eles não entendiam ainda a palavra. Como antigamente eu também não entendia, e eu me levantava contra as pessoas que falavam comigo. Quando eu me converti, eu tive esse entendimento. Eu estou falando, eles estão se levantando, falando um monte de besteira, porque eles não conhecem ainda a palavra. Não adianta ficar reclamando, tudo é demoniado. E aí a pessoa vira uma fera. E começa a brigar. Ela está dizendo que o endemoniado, você já está reconhecendo que não é a pessoa, mas o espírito que está na pessoa, mas ainda assim ela se levanta contra a pessoa, murmura, reclama, e espragueja, e amaldiçoa. Peraí, eu estou falando do amor de Deus para uma pessoa, porque eu quero resgatar aquela vida. Aí a pessoa rejeita, porque ela ainda não recebeu do Senhor. A palavra diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ela ainda não recebeu o chamado. Você está lançando a semente, mas ela não recebeu o chamado.
Vai vir de Deus na hora certa. Então você só tem que colocar a semente e regando o coração. E regando com a palavra, direto. E aí essa pessoa rejeita, e aí eu me levanto contra a pessoa e amaldiçoo a vida dela. Como que a semente vai prosperar? Se ao invés de regar a semente, eu estou amaldiçoando, eu estou falando palavras que não edificam em nada, como que essa semente vai ser? Então os discípulos, eles estavam ali, sofreram a afronta e saíram glorificando. É assim que nós conseguimos dar testemunho de Jesus, e hoje essa palavra fala conosco. Se ele saísse de lá amaldiçoando, Paulo uma vez ele amaldiçoou o sumo sacerdote. Ele falou: você está aqui para me julgar segundo a lei, mas contra a lei você me manda açoitar. Aí ele diz: Deus te ferirá a parede branqueada. Aí um dos que estavam ali, do servo do sumo sacerdote, dá uma bofetada em Paulo e fala com ele: como é que você ousa falar contra o sumo sacerdote? Aí ele falou: olha, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Que coisa, né? Autoridade da palavra. Ah, ele tinha, e Paulo reconhecia a autoridade do sumo sacerdote. Ele sabia que ele estava agindo errado, mas a expressão que ele usou, Deus te ferirá a parede branqueada, depois ele falou: eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: a obediência à palavra independe das pessoas com quem você convive. Eu não tenho que estar preocupado com quem eu estou convivendo, não. Eu tenho que estar preocupado se eu obedeço a palavra ou não. É a palavra que me leva para o céu. É a palavra que me cura. É a palavra que me liberta. Jesus, ele é a palavra. Então quando eu desobedeço a palavra, eu desobedeço Jesus. Eu não tenho que procurar subterfúgios para que eu me livre da obediência à palavra. Eu tenho que continuar obedecendo a palavra e ponto. Ah, mas é difícil? Amém que seja difícil. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. É pela força que a gente entra no reino. Tem que se esforçar. Lutando contra o nosso eu. Hoje mesmo o pastor estava falando sobre isso. Isaías 55. Sobre aquele que tem sede. Nem beba, tem que ter sede. Tem que desejar e tem que renunciar. O preço já foi pago. Então tem que fazer hoje é renunciar. Renuncia ao teu eu, renuncia à tua natureza, que é a nossa natureza que nos impede de obedecer. É a nossa natureza que nos impede de servir ao Senhor. Porque eu não consigo, eu não admito isso. Não é isso? A gente fala: não, mas eu não admito isso, não é desse jeito, eu não aceito isso. Como a gente escuta essa palavra? Eu não aceito. Você não tem que aceitar, você só tem que obedecer. Não é assim que você faz o teu trabalho para você ganhar o teu salário no final do mês? Quantas vezes que você vai trabalhar, o patrão manda fazer uma coisa e você fala: eu não vou fazer isso. Ele fala: não faz, não faz, não faz. Eu me lembro que um dia, muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa, era secretária, e tínhamos que fazer um projeto. E eles me deram todas as coisas do projeto e eu tinha que montar o projeto para entregar. E eu sabia já da empresa que a gente prestava serviço, quais eram as especificações que eles tinham. Eles já tinham tudo pra gente. Todo o projeto tem que chegar com isso, isso e isso. Eu peguei e falei com o meu chefe: isso aqui está incompleto, não dá para entregar. E aí ele falou para mim: faz isso, obedece. Tá bom, fiz. Aí ele foi lá, o engenheiro chegou lá e falou, entregou para o engenheiro. O engenheiro falou assim: não, está faltando as especificações aqui. Aí ele voltou para mim assim: sem graça, o que quer fazer? Eu falei: eu sei, está escrito no contrato. E para entregar para eles tem que ter tudo isso. Você, aqui está metade. É claro que eles não vão aceitar. Mas eles também queriam fazer uma presença, para não dizer que não tinha entregue, que não estava pronto e tal. Mas eu fiz o quê? Eu fiz a primeira vez, sabendo que dava errado, e tive que refazer todo o meu trabalho e ainda incluir as outras que faltavam. Mas eu ganhava para aquilo. Amém? Ele estava errado? Estava, mas eu ganhava para aquilo. Então, se eu ganho para fazer alguma coisa, eu não tenho que questionar. Eu vou até falar: olha, não é dessa maneira, porque eu sei que não é. Mas aí, se ele mandou fazer, você vai falar: não, não vou fazer? Você está pedindo para você mandar embora, para não ganhar teu salário no final do mês. Então, o que eu quero na minha empresa, no lugar que eu trabalho, é receber meu salário no final do mês. Vou orientar, vou falar. Se não der, a gente vai só obedecer. E depois, se tiver que refazer, você vai refazer.
E no reino de Deus, eu tenho um salário para ganhar no final das contas? Eu não tenho. Eu tenho o que ganhar. Eu vou ganhar o céu por herança. E por que eu não vou obedecer? Afinal de contas, o que eu vou ganhar, o meu galardão, vamos colocar assim, é muito maior. É muito maior. O que me está dispensado no final da minha jornada aqui na terra, no final de uma jornada de obediência, é o reino dos céus. Então eu vou me sujeitar sim, e vou me sujeitar de boa vontade. É isso que eles fizeram. Vamos lá no finalzinho ainda. Vamos voltar lá. No finalzinho, versículo 41, eles dizem, está escrito nessa: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias do templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, foram presos e saíram. O que aconteceu? Voltaram para o templo. Foram presos de novo. Apanharam dessa vez. E fizeram o quê? Voltaram para o templo. Todos os dias estavam no templo e nas casas, ensinando as pessoas a guardar o reino de Deus. Então eu só tenho que fazer o quê? Obedecer. Eu só tenho que me colocar na presença de Deus e obedecer. E ainda se alguém me afrontar porque eu estou, não pela rebeldia, não pelo pecado, é diferente. Mas se a pessoa vier se levantar contra mim porque eu estou fazendo a obra, porque eu estou pregando a palavra, porque eu estou ensinando a palavra, se a pessoa vier me lançar em rosto alguma coisa, alguma afronta, eu ainda tenho que ficar: Jesus, muito obrigado. O Senhor está na minha vida. E essa pessoa se levanta porque ela não te conhece e ela está rejeitando não a mim, mas ela está rejeitando a tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigada porque eu continuo fazendo a tua vontade. E se o reino das trevas está contra mim, é porque eu te obedeço, é porque eu estou em sujeição. Então, Senhor, obrigado por tudo isso. Essa é a atitude do cristão. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus.